primeiro para eu... Aqui, ó. Homônimos, homófonas e parônimas. E o bom é que ela já está tudo prontinha aqui. Você não tem que procurar em lugar nenhum, não tem que se preocupar com nada mais. Mas, é claro, tem que ter um pouquinho de memorização, né? Deixa eu só pegar o livro, porque eu consigo ler no computador aqui, fica a pessoa meio ceguinha, né? Pronto. Bom, é o seguinte, na página 36, eu tenho a primeira coisa, as palavras chamadas homônimas. Pelo próprio nome, homônimo. É a mesma palavra, mesma escrita, só que o sentido diferente. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, a palavra cabeça. Cabeça tem dois sentidos. Por exemplo, yo soy el cabeça de la familia. E yo tengo una cabeça grande. Então, o cabeça e a cabeça. O cabeça é o líder e a cabeça, a parte do corpo. Mas todas as palavras homônimas que vocês vão precisar estão aqui, ó, nesse quadrinho. Já estão bonitinhas, separadinhas. Então, lembre-se, homônima é a mesma escrita, só que com sentidos diferentes. E o que vai definir elas aqui, ó, nesse quadro, é masculino e feminino, ou o contexto, mas a grande maioria, masculino e feminino. Então, ó, cabeça, o chefe e a cabeça, o par do corpo. El capital, que é o dinheiro, o capital. E la capital é Brasília, a capital do estado. El clave e la clave. El clave é clave de sol, clave disso, clave daquilo, é a nota musical. E la clave é a explicação, a resposta. A resposta para alguma coisa, la clave. El cólera, la cólera. El cólera é a enfermidade, é o cólera, que é uma infecção muito grave que você tem. E la cólera é a ira, é a raiva. El corte e la corte. El corte é para cortar. El corte de mi pelo, o corte do meu cabelo. E la corte é corte da realeza, da corte. Mas el corte e la corte. El cura, la cura. El cura é o padre. Então, pense, o padre é o cura. La cura é a cura de uma doença, é uma terapia. El delta, la delta. O delta é o delta do rio, é o delta de alguma coisa, é o delta de algum lugar. No caso, é uma parte que tem uma entrada de água. E delta, la delta, é a letra grega. A quarta letra grega, que é a letra delta, que é o D. É o D grego. El guia e la guia. El guia é o guia de viagem, por exemplo. É o guia da excursão. E la guia é a guia da minha vida, a guia disso, para guiar alguma coisa. El orden, la ordem. El ordem é primeiro, segundo, terceiro lugar. Você está na ordem. Você está na terceira ordem, terceiro lugar, terceira colocação. E la ordem está aqui, ó. É uma irmandade, uma irmandade religiosa. A ordem dos freis capuchinhos. A ordem dos... Então, é uma organização. Cadê? Eu não estou nem vendo, tá vendo? Ó. Deixa eu ver no meu, que eu já não consigo ler ali mais. El margen e la margen. O primeiro é el margen, margem, benefício, por exemplo. El margen de lucros, é a margem de lucros, o primeiro. O segundo é a borda do rio, a borda de alguma coisa, é a margem mesmo. Outra parte. El parte e la parte. O el parte é o aviso, uma mensagem. E la parte é um pedaço, é uma parte. El pies e la pies. O primeiro é o peixe, el pez. E o outro é uma resina, é uma tinta. Então, el pez é o peixe, la pez é a resina.
Outro, el radio e la radio. El radio é um raio, né? É um raio, é o rádio. E o outro, la rádio FM, AM, a Massa FM, a rádio, la rádio. Outro, el secante e la secante. Esse primeiro aqui é uma coisa que seca, um secante. Então, qualquer coisa que torna seco, secante. E la secante é a coisa de matemática lá. Secante, cossecante. Então, tá vendo? Todas as palavras homônimas que vocês precisam estar aqui. E aqui vocês viram que todas elas são separadas por masculina e feminina. Então, pode estar bem assim lá no exercício de vocês. Em blá, 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 de 2 quilômetros. Não, vou fazer melhor ainda. Rádio. El ou lá. Tá vendo? Ó? Eu já coloquei a palavra rádio. Mas qual delas? É o raio ou é uma rádio FM? Aqui, ó, num raio de 2 quilômetros. Então, eu sei que em português é num raio. Esse raio aqui é qual? Masculino ou feminino? Então, você tem que ver aqui, ó. Raio, então seria em el radio de 2 quilômetros. Outra, poderia colocar assim, por exemplo, blá, 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 de mis pelos fue corto. El corte, la corte. Aí tá, ó. O dos meus cabelos foi curto. É el corte ou la corte? Se eu sei que é dos meus cabelos, el corte. No caso, o corte dos meus cabelos foi curto. Poderia ser quase a frase similar, ó. La corte de la reina Elizabeth. Então, seria ó, a corte da rainha Elizabeth. Tá vendo? Então, vocês têm que tomar cuidado. Qual que é o masculino, qual que é o feminino. E isso aqui vocês têm que memorizar, não tem jeito. Então, memorizem o primeiro grupinho de homônimas. Segundo grupo, homófonas. Homófonas pode ter a escrita igual, mas aqui é o som igual. Então, pela palavra homófonas, fono, som, as palavras têm o mesmo som, só que o sentido totalmente diferente. A escrita é um pouquinho diferente, mas é bem parecida. Então, olha aqui, ó. Abraçar, abraçar. Oia, oia. Tudo igual. Vaca, vaca. Tudo igual. Varão, varão. Então, vamos lá pela lista. Então, abraçar é você abrasar, tornar-se em brasa. E abraçar com Z é você abraçar alguém, colocar em seus braços. Então, com S é queimar e com Z é abraçar. Aia e aia. O aia sem H é uma ama, uma mulher que cuida de você. E aia com H é uma árvore. Baca e baca. Lembra que baca é uma baia, um local onde ficam os lugares, onde fica um cavalo, por exemplo. E vaca é a vaca, é a mulher do touro. Barão e barão. O primeiro é um título, um barão. Barão disso, barão de não sei o quê. E o outro é um varão, é um homem normalmente solteiro. Um varão. Senador e senador. Com C é uma pessoa que come demais. E o outro com S é um cara que trabalha no Senado, é um senador.
Desecho e desecho. O desecho é um dejeto, detrito, lixo. E o outro aqui, desecho, é algo que foi desfeito, desmontado. Por isso que é desecho. Grabar e grabar. O grabar com B é gravar mesmo, imprimir. E o outro, gravar com V, é você cobrar alguém alguma coisa, um imposto. É você cobrar um imposto. Massa e massa. O primeiro é massa de bolo, massa de pastel, uma mistura. E o outro, massa, é uma arma antiga. Solar e solar. Olha os dois, tem a mesma escrita. Só que o primeiro é no solo, revestir o solo, e o outro é colocar ao sol. Então, um é de solo, solar, e o outro sol, de sol, solar. Sueco e sueco. O sueco com S vem da Suécia, você é sueco. E o outro é um sapato de madeira, sueco. Sumo e sumo. O primeiro é o sumo sacerdote, o supremo, sumo. E o outro com Z é o suco, extrato de frutas. Vino e vino. O primeiro é um substantivo, que é o suco de fruta, que é o vinho. Vinho branco, vinho rosé, vinho tinto. E o outro é o verbo vir. Ele veio, ele vino. Então, cuidado com essas palavrinhas. Você precisa saber delas também. Por exemplo, vou pensar aqui, quem? Um cantor aí. Um cantor da moda aí, sei lá, gente. Marília Mendonça. Marília Mendonça vá a blá, 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 um disco. Aí você tem que saber se é qual gravar, se é com B ou se é com V. Se ela vai gravar um disco, Marília vai gravar um disco. E eu poderia colocar os dois aqui na opção. Se for múltipla escolha, você tem que saber. Por exemplo, em la hacienda de mi amigo tiene muchas. Aí eu coloco entre parênteses. Vacas ou vacas. Na fazenda do meu amigo, tem qual? Aí você tem que saber qual que é a vaca e qual que é a vaca, que é, no caso, o treco lá que deve ser de Laurel. Então, se você sabe que o animal tem muitas vacas. Então, cuidado com as homófonas, porque tem o mesmo som. Homo, um só. Fono, som, mesmo som. E aí eu vou para as parônimas. Parônima tem um som parecido, não é igual, mas também tem o sentido parecido. Também é tudo semelhante. Não tem som, não tem o som igual, não tem a escrita igual. Então é escrita semelhante, som semelhante, não igual, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, apertura. Um com B e um com P. Eu tenho lección e eu tenho leción. Então são coisas que têm escrita parecida e som parecido. Ou escrita semelhante e som semelhante. Claro que o sentido é totalmente diferente, certo? E nessa aqui,
Eu vou trazer depois uma lista um pouquinho maior para vocês, porque o livro traz pouquíssimas. Claro que eu vou trazer um pouquinho mais. Então, aqui, ó, primeira abertura é você ver uma greta, uma abertura, um buraco. E o outra abertura aqui, ó, é uma inauguração. É uma inauguração, uma abertura. Lection é a lição. Lição de português, lição de matemática, lection. E lesion é a lesão. Lesão no seu menisco, lesão na cabeça e lesão e tal. Então, lembre-se, a gramática de hoje é homônimas, escrita igual, mesma escrita, sentido diferente. Homófonas, mesmo som. Som igual, mesmo som e sentido diferente. Parônimas, escrita semelhante, som semelhante e o sentido totalmente igual. Totalmente diferente, desculpa. Bom, essas foram as 3 palavras que precisam gravar hoje. Vamos para aqui, ó. Exercício número 1. Relaciona para mim 1, 2, 3, 4, 5 com o sentido aqui embaixo. Bora, bora, bora. Relaciona para mim 1, 2, 3, 4. Ó, nós vamos fazer exercício 1, 2, 3, 4 e acabamos, tá? Então, já faz. Quem tiver já pode ir adiantando. O que é desordenar? Massa, zueco, desejo, massa, sueco, senador. Conhecer um assunto que estava oculto. Eu vou ajudar vocês na 1 e na 2, que não estava lá na lista. O primeiro, alborotar, é bagunçar. Então, você fica bagunçando a casa. Alborotar. Essa aqui é a número 1. E o outro, alborotar la casa, é você descobrir alguma coisa. Dar a conhecer um assunto que estava oculto. É uma expressão que eles usam. Por exemplo, você descobriu a caça e não a casa. Descobriu a caça. Então, você descobriu o assunto de alguém. Descobriu o segredo de alguém. Agora, as outras todas estavam lá, então não vou falar mais não. Bora, moçadinha. Ó, já lembrando, já marquem essas 2 palavras. Alborotar, ela é tanto bagunçar, como também alborotar é descobrir. Então, já vai mais uma lá para escrita igual, que é homônima. Pronto, pronto? Bora, bora! Então, ali o primeiro. Massa. Massa. Número 5 ali, ó, que se faz pão.
Então, Matha, número 5. Dueco, que é com Z. Então, cadê? Traje típico da Holanda. Aqueles sapatos de madeira. Por isso que é chamado de sueco. Sapato de madeira, sueco. Deshecho. Ó, se você separar a palavra, já descobre. Deshecho. Algo que estava desfeito. Algo que estava quebrado. Então, aqui, ó. Algo que está todo roto. Deshecho. Próximo. Matha. Se não é los maceros hacen como atributo. La masa, macero. 6. Cadê aqui? 6. Sueco. Cadê? Sueco do país nórdico. No caso da Suécia. Senador. A palavra cenar é jantar. Então, senador é quem come muito. Cadê? Aqui, ó. Um comilón. Então, número 3. Que doideira que eu tô fazendo aqui, gente? Por que eu não coloquei o número embaixo, hein? Ô, papai. Tá. E vocês nem avisaram, né? Nem avisaram. Eu vou colocar aqui uma ordem certinha. Então, ficou 1, 5, 8, nem pra vocês falarem que eu estava errando. 4, 6, 7, 3, 2. Essa é a ordem? Deixa eu ver. 1, 5, 8, 4, 6, 7, 3, 2. Isso mesmo, pronto. Essa é a ordem aí que vocês deviam colocar. E vocês nem avisaram que eu estava colocando o treco no número no lugar errado. Pronto? Vamos para o próximo. E agora aqui eu tenho, ó, el capital e la capital, el corte la corte, el delta la delta, el guia la guia, el rádio la rádio. Aqui, ó, o Nilo. Eu preciso em português, delta do Nilo, do rio Nilo. Qual dos dois delta ali? Masculino ou feminino? Deixa eu ver o que a Raul respondeu. Oh, cada doido com as suas doidices, verdade. Sou doido, não doida. Só sou meio desorganizado. Bom, do rio Nilo, qual dos dois delta que vai competir ali, que vai ser o certinho? Se é do rio, el delta, que é o masculino. Então é o delta do rio Nilo. San Juan, de Porto Rico. Eu sei que San Juan é igual Brasília, capital. Agora não sei qual das duas. A masculina ou a feminina? Então, San Juan é la capital de Puerto Rico. A letra grega do alfabeto grego. Então, é o delta ou é a delta? Nós já sabemos que o delta masculino é do rio, então sobrou la delta. A letra é feminina. Esse peluqueiro não acerta. Como é que a pessoa corta o cabelo? Esse cortador de cabelo aí não acerta o corte dos meus cabelos. Então, o corte do cabelo é o corte ou la corte? Se é o corte do meu cabelo, el corte, masculino. Esse barbeiro, esse cabeleireiro. Agora que eu lembrei o nome do cara. Outro. Não há nenhum pueblo em 5 quilômetros. Não tem nenhum povoado num raio de 5 quilômetros. Então, rádio masculino ou feminino? Ele rádio ou la rádio?
Se é um raio, el rayo. Opa, aqui não é el rayo, é um rádio. Um rádio de 5 quilômetros. La Bíblia é o que da minha vida? Ela é guia, masculino ou feminino? La Bíblia é la guia de mi vida. Então, ela é a guia, feminino. Letra D. Solo noticiou o golpe. Então, a FM, só foi a FM que noticiou o golpe. Então, é rádio. Mas é o rádio masculino ou feminino? Se eu sei que raio é o masculino, logo a rádio, la rádio. Ou, nesse caso, una rádio. Somente uma rádio noticiou o golpe. Não tenho o suficiente para começar o negócio. Eu não tenho grana. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho capital. Se eu sei que o feminino é a capital do Brasil, de um lugar, aqui é el capital, masculino. Eu não tenho o capital para iniciar meu negócio. Aqui, do rei Arthur, da rainha Elizabeth. Então, eu sei que é corte. Falando de corte, realeza. Se é la corte, porque é feminino. Porque o masculino é o corte do cabelo. E o último lá em cima, sobrou, nos ensinou o museu. O cara que leva a gente lá, o guia, nos ensinou. Se a Bíblia é a guia, o carinha é el guia. O guia nos ensinou para onde ir. A número 3, vocês escolhem qual das duas é a correta. Com B ou com V, com desejo. Tem sempre duas. Marca uma ou copia uma aí, você que sabe. Corre, corre. Nossa, já é 11, meio-dia e 11h30, gente. Bora, bora. Temos que fazer a 3 e a 4 ainda. Então, corre na 3, escolhe uma. Se você terminar a 3, já pode fazer a 4 também. A 4, mas tem que escolher uma. Tem sempre duas. Qual que cabe na frase? Vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa na gravação, fazer a chamada, e aí depois eu volto para a gente corrigir as duas. Para a gravação. Muito bem. Então, ali o primeiro. Deixa eu ler no meu. Suas palavras se em mi mente. No caso, gravar. O gravar ali nesse caso não é pagar imposto, então gravaram em mi mente. El nananã. Vou ler a palavra, você vai saber qual é o desejo que vemos aí causou la lluvia intensa. Então, o lixo, o dejeto, então desecho. Certo, certo? Então, se é o lixo, dejeto. Jesus el mi sumo sacerdote, é o sumo sacerdote. Logo, el zumo. De naranja agora é o zumo, o suco de laranja. Outro, el radioativo, é o mesmo, o lixo radioativo. Se é lixo, dejeto, desecho. Igual a de cima. O lixo causou a chuva e o lixo radioativo foi para o rio. Os dois são lixo. Número 4. Aunque não sabia a verdade, no que estava lá. Ilusão, la alusão. Lembrando que é ilusão nesse caso, que é o mesmo que iludir alguém. Alusão é você mencionar alguém. Aqui, não hice alusão a lo que ocorrido. Não mencionou, não falou. Então já marca aí.
Ilusão, iludir. E alusão, mencionar, falar com alguém. Então, já marca essas duas. Eu vou acrescentar elas na listinha também. Letra C. Não sabia nada de lá. Despensa ou dispensa de sua casa. Na sua casa tem um quartinho cheio de bugiganga. Aquele quartinho é a despensa. Com E. Despensa. Por quê? A letra D é o verbo dispensar alguém. Então, aqui, ó, dispensa. Uma dispensa médica, ser dispensado do serviço. Então, quando você tem o verbo dispensar, você tem dispensa. Porque despensa é um quarto, um entulho, um depósito. Letra E, também já marca aí as duas, tá? Letra E, não havia uma única diferença ou deferência, nesse caso, diferença. Os dois eram exatamente iguais. Não tinha nenhuma diferença. Eram totalmente iguais. Falei com ela com deferência. Deferência é respeito. Então, você sempre fala com alguém com deferência, com respeito. Então, mais duas palavras para a listinha de vocês. Diferença é diferença e deferência, respeito. Muito bem, muito bem. E agora aqui embaixo. Não havia nenhuma física, nada. Não havia nenhuma diferença física. Então, nenhuma diferença. Nem física entre o Pedro e o João. No entanto, sem embargo, eram muito diferentes de personalidade. Mientras Pedro, trabalhador, competente, Juan sempre pedia do serviço. Ele pedia que fosse dispensado do serviço. Então, dispensa. Porque o verbo é dispensar. O Pedro sempre pedia dispensa do serviço por motivos fúteis. Ok? Então, voltando aqui para a gente acabar para eu ir embora. Ilusão é o iludir. Alusão é você falar de alguma coisa, mencionar. Despensa é um quarto, um depósito. Dispensa é o verbo dispensar. Diferença é diferença entre um e outro. E deferência é respeito. Ok? Então, essas palavrinhas vão para o quadrinho lá. Bom, semana passada, na outra semana, vocês me deviam tarefa de tradução. Vejam só. Da semana passada, lá da outra, República Dominicana, e a tradução aqui do vestibular da República Dominicana. Isso aqui foi da semana passada. Beleza? Essa semana, vocês mandavam aquela tradução nessa aqui, ó. Mandaram ela junto com esse vestibular, com esse texto aqui. Então, manda junto com esse texto. Para essa semana, vocês me devem apenas a página 37. Vocês só me devem a página 37 essa semana, ok? Já adiantem, meninos. Tradução de Porto Rico, já adiantem. Isso é para outra semana ou lá para outra, não sei. Para 2 semanas. Já adiantem a tradução de Porto Rico e o vestibular de Porto Rico. Está aqui, ó. Vestibular. Adiantem, porque daqui 2 semanas eu vou pedir. Então, ó, adiantem página 38 e 39 e também 42 e 43. Já adiantem para mim. Só que não é para mandar agora, só para vocês fazerem. Deixa guardado aí no livro. Hoje, vocês me devem apenas página 37. Somente, página 37.